Eles estão absolutamente certos. Errado tá você. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No último sábado, dia 15 de agosto, aconteceu uma mega festa em um parque aquático na cidade de Wuhan, na China. A festa aconteceu no Maya Beach Water Park e foi uma festa de música eletrônica, com muita gente aproveitando para curtir as piscinas do parque aquático até altas horas da noite. Eles estão certos. Quanto mais gente for exposta à sociedade, exposta ao vírus, melhor, porque mais rápido se chega à imunidade de rebanho. Errado foi justamente fazer esse lockdown sem sentido, esse isolamento social sem qualquer propósito. Porque o vírus acaba circulando por mais tempo. É mais difícil assim proteger as pessoas que realmente precisam se preocupar com o vírus, os idosos e pessoas com comorbidades. Wuhan foi dos piores locais justamente porque o governo chinês fez o pior possível ao impor um lockdown rigoroso logo que resolveu tratar da situação. Isso só piorou tudo. Mas não adianta, depois de meses da mídia tradicional bombardeando a ideia errada, a aglomeração no parque em Wuhan chocou muita gente por aí. Olha que absurdo, aglomeração! A mesma choradeira que enfrentamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde, apesar dos números de doentes e mortos pelo vírus estarem caindo dia a dia, ainda temos a patrulha do alarmismo global reclamando que tem gente demais na praia, tem gente demais nos bares, tem gente demais nas casas de outras pessoas, ainda tem jornalista da mídia tradicional chorando dia e noite sobre aglomeração, ai, fulano não tá usando máscara, e outras besteiras inúteis. Esse pessoal tá precisando urgentemente arrumar problemas reais na vida deles e parar de ficar enchendo o saco de todo mundo com os problemas imaginários deles. Não vejo a hora da Rede Globo falir para esse povo ter que procurar emprego, para ter problema de verdade. Quem sabe assim param essa encheção de saco infinita. Veja, não estou dizendo que o vírus não existe ou que a doença não existe. O vírus existe sim, e a doença é um pouquinho mais grave que uma gripe comum, mas está sendo tratada como uma tragédia que está muito longe da realidade. Pior, essas medidas absurdas tomadas para conter um vírus que não é nem tão perigoso assim, estão causando mais problemas do que o vírus em si. Principalmente dois problemas. Um de ordem ética, porque é inadmissível aceitar redução de liberdades e direitos individuais por qualquer motivo que seja, mesmo que fosse uma doença grave, a menos que o indivíduo consinta em adotar medidas propostas, forçar ele a ficar em casa, proibir ele de trabalhar, obrigar ele a usar focinheira de pano, tudo isso é inadmissível. As pessoas não parecem se dar conta que entregar a liberdade de forma tão fácil como estão fazendo vai levar a um aumento absurdo do autoritarismo da máfia estatal. Mesmo quando essa doença acabar, volta e meia vão haver novas gripes por aí e o Estado vai usar a mesma desculpa para te proibir de sair de casa, te proibir de fazer coisas. Daqui a um tempo, ninguém mais poderá sair de casa sem licença estatal. Outro problema é de ordem utilitária, porque ao assustar a população de forma totalmente inconsequente, fazer muitas pessoas obedecerem tais regras idiotas simplesmente por bombardeio da mídia tradicional, isso vai causar outros problemas muito piores. Se tal medida drástica fosse tomada com um embasamento científico para uma doença realmente séria, do ponto de vista utilitário, poderia até ser adequada. Ainda não quer dizer que pessoas precisariam obedecer, mas seria razoável que pessoas optassem por obedecer essas regras. Mas nesse caso, a reação descontrolada vai causar mais problemas e problemas muito piores que a doença original. Nada justifica o uso de violência contra pessoas pelo Estado. Absolutamente nada. Mas mesmo do ponto de vista utilitário, o problema que eu tenho com isso é que o insistente uso da palavra ciência para defender medidas que foram paridas em salas de reunião de burocratas, de parasitas políticos com capacidade mental deficitária e seus capangas, funcionários públicos também retardados, acabam tomando medidas de cunho exclusivamente político, chutes autoritários, sem nenhum embasamento em ciência de fato, embora adorem usar a palavra ciência para justificar as decisões porcas que tomaram. Não existe nenhum embasamento científico para o lockdown, para proibir pessoas de sair de casa. Reconheço que há embasamento científico para a quarentena,
Mas quarentena não é o mesmo que lockdown. Quarentena é quando um pequeno grupo de pessoas suspeito de ter o vírus é isolado totalmente do resto da população para evitar que transmitam o vírus para outras pessoas. Por que isso dá certo? Porque as pessoas ficam totalmente isoladas. Outras pessoas levam comida para esse pequeno grupo de forma que ele sobreviva por um tempo grande sem nenhum contato com o mundo exterior. Lockdown total, como tentaram fazer, de todo mundo proibido de sair de casa, é impossível, porque você não pode proibir totalmente as pessoas de sair de casa. Elas precisam comprar comida, médicos precisam ir ao hospital, cuidar de doentes, entregadores do iFood precisam levar comida para as pessoas. No final, isso pode até ser que reduza a contaminação, mas não há garantia nenhuma de que reduza. Pode até ser pior, porque o pequeno contato associado a um grande tempo dentro de ambientes fechados pode ser ainda pior para a contaminação. Se fosse ciência de verdade, haveriam estudos sobre isso. Fariam experimentos. Não há. Nunca foi feito isso na história da humanidade. Só existem modelos matemáticos que não querem dizer nada, porque consideram como taxas de transmissão variáveis definidas pelo pesquisador, não medidas realmente na prática. Impressionante como esses parasitas políticos não têm vergonha nenhuma de usar o nome de ciência quando não tem ideia do que estão fazendo. Limitar horário, proibir toalha na mesa, obrigar o uso de máscara, proibir praia. Cara, é muita ciência. É ciência pra caralho desse povo. No final das contas, na prática, o que esses parasitas políticos estão fazendo é uma grande experiência com a sociedade, com a vida de todo mundo. Porque agora estamos realmente vendo resultados reais desse lockdown. E vemos que países que fizeram lockdown mais rigoroso tiveram mais mortes. Bélgica, Peru, Reino Unido são países que adotaram políticas mais rígidas de lockdown e o número de mortos por milhão está altíssimo. Aqui em Banânia, em que muita gente não obedeceu o governo, felizmente, a nossa taxa está menor. Países que não impuseram lockdown totalmente, como a Suécia, houve menos fatalidades ainda e o problema já acabou. Países que aparentemente tiveram sucesso com lockdown, como a Nova Zelândia, estão tendo um aumento de casos depois, porque não tem alternativa. No final das contas, como acontece com toda a gripe, uma grande fração da população vai pegar de uma forma ou de outra essa doença. Só quando uma grande parte da população estiver já com anticorpos, é que a coisa acaba. Melhor teria sido focar a proteção em pessoas de risco e deixar o resto da sociedade funcionando para atingirmos essa massa crítica, essa imunidade de rebanho, o mais rápido possível. E vou te dizer uma coisa, todo mundo já sabe disso. Qualquer pessoa com cérebro já percebeu isso em algum ponto do mês de abril, mas mesmo os parasitas lobotomizados dos políticos a essa altura já perceberam. Políticos já perceberam a burrada que eles fizeram. Estão agora buscando uma saída para isso. Como é que eu vou falar para o pessoal voltar ao normal sem deixar na cara que fiz merda ao proibir as pessoas de sair de casa? Pois é, todo mundo já está sabendo que essa doença é uma piada. Acreditando que essa doença é grave, só tem você, senhor Bovino Gadoso, que assiste o Jornal Nacional. Até os políticos chineses estão forçando a reabertura porque perceberam a merda que fizeram. Essa festa no parque aquático foi incentivada pelo governo. Teve subsídio de ingressos baratos. Pessoas de outras áreas da China ganharam passagem para ir lá. Qual a justificativa para convencer essas pessoas? Estão injetando um placebo qualquer dizendo ser vacina contra a doença. Não tem como desenvolver uma vacina segura em tão pouco tempo. A vacina mais rápida que já foi desenvolvida com sucesso até hoje foi a vacina do sarampo, que levou 10 anos de pesquisas e testes. Teve uma vacina para cachumba que chegou a ser desenvolvida em 4 anos, mas apresentou problemas e não é mais usada hoje. Não existe isso de vacina feita às pressas. Essas vacinas da China, da Rússia, de Oxford, tá na cara que são placebos. São a desculpa que parasitas políticos estão dando para as coisas voltarem ao normal, sem eles terem que admitir que fizeram merda desde o início. Certamente estão só esperando os casos começarem a cair naturalmente para aplicar a vacina na mesma época e a população achar que diminuiu o número de casos por causa da vacina. Não, diminuiu porque o ciclo de todo vírus de gripe é esse mesmo. Aqui em Banânia deve ser em algum ponto no final de setembro. Me cobrem se campanhas de vacinação em massa não começarem justamente final de setembro ou início de outubro. Sinceramente, espero que estejam usando pelo menos um placebo seguro nessa operação. Vai fazer zero diferença na prática, mas pelo menos não vai ser arriscado tomar. Um absurdo, porque certamente vão obrigar todo mundo a tomar isso com uso de violência.
Mas de qualquer forma, se pelo menos for um placebo seguro e isso ajudar a diminuir essa repressão autoritária absurda e cega, já vai ter valido a pena. A OMS, como não poderia deixar de ser, prontamente passou o pano para a China. Eles têm o direito de buscar viver a vida. Eu até concordo com isso, se não fosse o fato da mesma OMS, hipocritamente, negar esse direito de viver a vida para o resto do mundo. No final, o pessoal de Wuhan está sim super certo de viver a vida deles e aproveitar. Não só eles, como todas as pessoas do mundo. Errado tá você, bovinão, que acredita nesses parasitas políticos metido a cientista. Depois não vai reclamar de ter perdido um ano inteiro da sua vida esperando o Jornal Nacional te autorizar a viver. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Limal, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!